Essa é a nossa segunda aula de identidade visual e vamos falar sobre cores. As cores têm um aspecto muito importante na construção da identidade visual. Elas, sozinhas e combinadas, trazem sensações diferentes ao observador e comunicam coisas diferentes. No design, as cores são um assunto complexo e rico. E se você quiser estudar mais profundamente, no material de apoio tem sugestões de leitura sobre o assunto. E lembre de anotar os conceitos para conseguir acompanhar melhor a aula. Bom, vamos começar pela explicação do que é cor. As cores que enxergamos em toda a nossa volta são reflexos da luz, ou seja, a luz, que possui todas as cores que enxergamos a olho nu na sua composição, bate no objeto e ele absorve algumas ondas de cor e reflete outras. Essas que são refletidas são as cores que conseguimos enxergar. Isso você com certeza já aprendeu na escola, mas vale relembrar. Na esfera do design, existem dois principais sistemas para a formação de cores, o RGB e o CMYK. As cores que vemos em telas de celular e computador, formadas por pixels que emitem luz, obedecem à escala RGB, que significa Red, vermelho, Green, verde e Blue, azul, que são as cores primárias desse sistema. Já as cores formadas por pigmentos, tinta, como nas impressoras, elas usam o sistema CMYK, que significa Cyan, Magenta, Yellow e Key, que fazem referência às suas cores primárias, ciano, magenta, amarelo e o Key faz referência ao preto. Em ambos os sistemas, as cores primárias são misturadas, formando cores secundárias, e essas podem ser misturadas novamente a cores primárias, formando as terciárias e assim por diante. Com essa mistura de cores, é formado o círculo cromático. Aqui a gente tem o círculo cromático com as cores principais, né? E a gradação das cores indo mais para o branco e aqui com menos branco. Os sistemas de cores. O sistema RGB, ele é o sistema das cores que são feitas por emissão de luz, principalmente nas telas de eletrônicos. RGB significa Red, Green and Blue. Então, as cores primárias desse sistema são o vermelho, verde e azul. Essas cores aqui, vermelho, verde e azul. E a mistura dessas cores vão criar outras cores. Então, você consegue ver que aqui é a emissão de um círculo de verde, que misturado com o vermelho, esse círculo vermelho, a interseção dele está dando o amarelo. A mesma coisa acontece na interseção das outras cores, e a junção de todas as cores primárias é o branco. Já o outro sistema, o sistema CMYK, que a gente chama, é o sistema das cores impressas, então são os pigmentos. Essas cores, a sigla significa ciano, magenta, amarelo e preto. O que é o preto, tá? Então, as cores primárias desse sistema são ciano, magenta e amarelo. Esse aqui, magenta, amarelo e ciano. E elas provocam o preto. A junção de todas elas dá o preto. E a interseção entre essas cores dão as cores secundárias, terciárias, e assim a gente vai aprendendo a mistura das cores. Mas essas cores aqui, elas são usadas principalmente nas impressoras. Quando você for imprimir um convite, são essas cores que vão ser usadas para pintar o papel. A impressora, ela pinta o papel com as cores ciano, magenta e amarelo. E preto, né? Então, a mistura de cores. As cores no sistema RGB, elas são feitas de luz. Então, essa é a mistura de cores. Você consegue ver que são feixes de luz que estão sendo emitidos aqui, interagindo entre si, se misturando e formando outras cores. Esse aqui é o círculo cromático da escala RGB. Já na escala CMYK, no sistema CMYK, são pigmentos. Então, é tinta, né, gente? Pigmento. A interação dessas cores, ela vai gerar cores secundárias, terciárias, todas aqui tem, as cores primárias são essas aqui. Primeiro é o azul, verde e vermelho. Primeiro, aqui. Aí a interseção delas
dar as cores secundárias do sistema RGB ou do sistema CMYK. Então, esses aqui que estão com o 2, quer dizer, são as cores secundárias. Então, a mistura das cores primárias dá as cores secundárias e a mistura das cores secundárias também vai produzir as cores terciárias. A mistura da cor secundária com uma primária dá uma cor terciária. E essas aqui são as cores que misturadas o sistema CMYK produz, e essas são as cores que misturadas o sistema RGB produz. Mas uma cor é formada por fatores que vão além da mistura de cores. Senão só ia existir um tipo de azul, um tipo de laranja, um tipo de vermelho. Vamos falar agora dos elementos que formam uma cor. Uma cor depende da sua matiz, saturação e brilho. A matiz indica qual que é a cor pura, por exemplo, azul ou verde. A saturação indica o grau de vivacidade dessa cor, variando entre uma escala em que o ponto mínimo é cinza e o ponto máximo é a cor da matiz original. O brilho indica o quanto a cor se aproxima da sombra ou do brilho, possuindo uma escala em que o ponto mínimo é preto, a sombra, e o ponto máximo é o branco, que é o brilho. Assim, cada cor tem sua própria matiz. Quanto mais vibrante, mais saturação ela tem, e quanto mais apagadinha, acinzentada, menos saturação ela tem. E por fim, quanto mais clarinha, maior seu brilho, e quanto mais escura, menor o seu brilho. Quanto mais parecida com a cor pura da matiz, mais intensa vai ser essa cor. Agora, falando sobre os elementos das cores. As cores, elas possuem 3 principais elementos para sua caracterização. Então, a matiz é a própria cor pura. Então, vamos dizer, a matiz aqui é o azul clarinho. Aqui é o azul marinho. Marinho não, mas o azul escuro. Aqui é um magenta. A matiz é o magenta. E assim por diante. Matiz verde, amarelo. Aí, o segundo elemento das cores é a saturação. É uma escala que varia de cinza, aqui esse ponto cinza, até a cor pura, que é a cor da própria matiz. Então, a saturação, quanto maior a saturação, mais próximo da cor original vai ser. E quanto menor a saturação, mais acinzentada vai ser a cor. Menos viva. Aqui é sobre o quão viva que vai ser essa cor. E o terceiro elemento das cores é o brilho. O brilho, ele varia de preto a branco. Então, a luminosidade aqui, você vai ter essa diferença de nomenclatura também, o brilho ou luminosidade. Ele vai variar a escala entre branco, que é bem clarinho, e preto, que é bem escuro. Então, é a adição ali entre preto e branco. Agora que você já tem um conhecimento básico de como as cores são formadas, vamos falar um pouquinho sobre o que elas vão representar na sua identidade visual do casamento. As cores conseguem comunicar mensagens. Vou te mostrar alguns exemplos para deixar mais fácil de você entender. As cores, elas comunicam mensagens. Como que elas comunicam mensagens? Elas podem comunicar vários tipos de mensagens. A gente vai ver um pouquinho disso agora. As cores, elas podem comunicar pela temperatura. Existem as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, elas vão comunicar aconchego, conforto, alegria. As cores frias vão comunicar tranquilidade, calma, serenidade. Então, essas cores aqui, elas são frias. Elas tem essa tendência de comunicar mais tranquilidade, mais calma, mais serenidade. E já as cores quentes, que são essas, por exemplo, elas vão comunicar mais aconchego, conforto, alegria. Então, se você quer comunicar no seu convite, por exemplo, na sua identidade visual, você quer comunicar conforto, alegria, você tem que puxar as suas cores para tons quentes. E se você quer comunicar talvez tranquilidade, calma, você precisa puxar os tons das cores que você está usando para tons frios. Agora, sobre a intensidade das cores.
uma alta intensidade, ela vai comunicar vivacidade, tropicalidade, alegria. Então, essas cores aqui, elas comunicam uma vivacidade maior, uma alegria maior. Elas têm essa tendência de também comunicar o tropical. Vamos dizer que você queira o seu casamento mais tropical, com flores tropicais, com cores fortes. É isso que você vai usar, cores fortes mesmo. As próprias flores, elas já vão dizer isso para você. O tropical, ele tem essa vivacidade maior, então a intensidade das cores vai ser maior. Agora, se, por exemplo, você usar baixa intensidade, ela vai comunicar um clima mais de seriedade, neutralidade. Então, essas cores aqui, por exemplo, elas vão estar comunicando uma seriedade, uma formalidade maior também. Se você quer comunicar no seu casamento um clima de seriedade, um clima de formalidade, use cores com baixa intensidade. Agora, o brilho. O alto brilho vai comunicar delicadeza, alegria. O baixo brilho também vai comunicar seriedade. Ele é mais respeitoso, mais formal. Comunica respeito, formalidade. Então, aqui a gente consegue ver tons mais pastéis, né? Com alto brilho, porque puxa muito pro branco, né? Aqui você consegue ver que são cores mais delicadinhas, são cores mais alegres. Tons pastéis aqui a gente consegue enxergar. E aqui a gente enxerga tons mais sóbrios. Então, esses tons, eles trazem uma seriedade maior. Cores neutras. As cores neutras, elas são sérias, elas são sólidas, elas trazem essa característica de solidez, de seriedade, elas são mais discretas. Então, usar os tons neutros aqui, como por exemplo essa imagem mostra pra gente, vai comunicar seriedade também. Agora falando especificamente das cores no casamento. A escolha das cores do seu casamento vai interferir nos convites, na papelaria complementar, no save the date, no site, no traje das madrinhas, na decoração e pode até interferir no traje do noivo e até no seu buquê. Então, analise bem como vai ser o seu evento, qual estilo ele vai ter, o local, a hora da cerimônia, a estação do ano. Existem paletas de cores que comunicam melhor com determinados estilos. Agora a gente vai conseguir enxergar que a combinação de cores pode transmitir também coisas diferentes. Então, por exemplo, essa combinação aqui de esse tom de amarelo e esse tom de laranja, eles são muito parecidos nessa paleta com essa paleta aqui. Mas a primeira paleta, ela comunica calor, praia, verão. Já essa segunda paleta aqui, ela comunica outono, aconchego, um quentinho, mas um quentinho de tá aconchegado no quentinho, tá protegido do frio. É diferente, são combinações de cores que contêm cores parecidas, mas o conjunto comunica coisas diferentes. A mesma coisa nessas outras paletas. O conjunto de cores, ele vai comunicar coisas diferentes. Esse conjunto de cores, ele comunica frio, ele comunica inverno. Já esse conjunto de cores, o último, ele comunica primavera, ele comunica flores. Por quê? Porque ele tem cores da natureza combinadas. Cores de folhagem, de flores, que comunicam o florescer da primavera. Então, esses conjuntos de cores, as cores combinadas, elas vão comunicar coisas diferentes. A mesma coisa aqui. São cores muito parecidas. Por exemplo, aqui tem rosa amarelo, aqui também, verde, aqui também tem verde, mas a intensidade, a vivacidade, a saturação das cores, o brilho das cores também aqui com alto brilho, também vai comunicar coisas diferentes. Por exemplo, a saturação aqui, a grande vivacidade, a alta vivacidade, a saturação, ela vai comunicar uma
um clima tropical, uma tropicalidade que é bem presente nessas flores realmente. Já que esses tons mais pastéis, eles vão comunicar delicadeza, vão comunicar até talvez um pouco de infantilidade, dependendo da combinação, eles vão comunicar suavidade e alegria. Mas eles comunicam coisas muito diferentes. Os elementos das cores, eles fazem muita diferença também na hora da comunicação da mensagem em que a combinação de cores quer passar. Então, agora, como que você vai escolher a sua paleta de cores? Então, eu vou dar algumas dicas para você conseguir, para te ajudar a você conseguir escolher da melhor forma, a sua paleta de cores. Então, vamos lá. Analise como que vai ser o seu casamento, o lugar, o horário, o estilo, a estação do ano e também os seus gostos particulares, você, do seu noivo. Como que vai ser o lugar do casamento? É um campo que tem muito verde? Será que precisa combinar com esse muito verde? É um salão fechado, todo branquinho? É uma praia? O horário que vai acontecer? Vai ser de noite? Vai estar tudo mais escuro? Ou vai ser de dia, que vai ter bastante sol? O estilo do casamento? Vai ser um estilo mais clássico? Um estilo mais rústico? Qual que vai ser? Qual que é a estação do ano que vai estar? Vai estar verão? Vai estar inverno? O friozinho, será que isso é um elemento que pode ser trazido para a paleta? Quais os gostos particulares? Eu não gosto de azul. Eu não gosto de rosa. O que você quer para o seu casamento? Quais as cores que você gosta? E também eu quero fazer a observação que existem algumas cores que são mais usadas em determinados estilos. Então, por exemplo, o dourado, vou dar esse exemplo da imagem, ele puxa mais para um estilo clássico. Então, você não vai combinar o dourado com um estilo rústico, por exemplo. A cor azul aqui, ela tá muito ligada à praia, ao estilo praiano. Então, o azul, ele não precisa ser necessariamente do estilo praiano, mas ele é muito utilizado no estilo praiano. Aqui, por exemplo, o verde. O verde, ele tá muito presente nos estilos campestres, nos estilos rústicos, porque são cores do campo, da natureza. Agora, o estilo romântico. O estilo romântico tem como principal cor os tons diferentes de rosa. Então, é uma cor que é muito presente no estilo romântico. O rose gold também está muito presente no estilo romântico. Agora, o estilo clássico. Obviamente, o estilo clássico tem a cor branca e dourada como as principais mais marcantes desse estilo. O terracota com o verde principalmente, essa combinação, é muito forte no estilo boho. Isso quer dizer que eu não posso usar o terracota em outras cores? Em outros estilos de casamento? Não quer dizer isso. Mas, por exemplo, no estilo clássico, é muito difícil de você conseguir adaptar o terracota, mas não é impossível. Você precisa ter sabedoria e saber equilibrar as cores, saber o que realmente combina com qual estilo, o que você quer comunicar no seu casamento. Agora, chegou a hora de você ver muitas inspirações de cores. Olha bem as cores dos casamentos que você estiver pesquisando na internet. O porquê que você acha que essas cores combinam com aquele estilo de casamento e em quais elementos elas foram usadas.